E a Joana de Ângeles foi quem escreveu esse texto. Ela fala sobre, está no livro, né? Desperte e seja feliz. Está no capítulo 13. E a Joana, a sua primeira frase, ela diz o seguinte: criar freneticamente atividades novas, delegando o trabalho a outrem, por mais saudável que sejam as intenções, é passatempo a soldo do desequilíbrio. Forte isso, né? Quem é essa senhora que fala com tanta propriedade, com conhecimento de causa? Aí fiquei imaginando o que essa senhora fez para edificar dentro da doutrina espírita palavras tão sábias, abordando especialmente o seu aspecto mais psicológico, psiquiátrico. Existem estudos de cientistas que tratam a Joana de Ângeles como um best-seller de aprimoramento nas instituições emocionais, né, digamos assim, das criaturas. Quem foi Joana de Ângeles? Aí fui pesquisar um pouquinho, né? Essa história dela começou no tempo de Jesus. Segundo Amélia Rodrigues, se não me falha a memória, ela chegou a ventilar da possibilidade de Joana de Cusa, na época, ser parente de Maria de Nazaré, prima em primeiro ou segundo grau, uma coisa assim, né? Se isso for verdade, naquela época ela teve 2 filhos, né, que reencarnaram na Bahia sob o nome de Nilson de Souza Pereira e Divaldo Pereira Franco. Ora, então, associando aqui, ele era primo de Jesus também. Mamma mia! Então, no tempo de Jesus, a Joana era esposa de Cusa, que ele era intendente da corte de Herodes. Ela chegou a conversar pessoalmente com Jesus a respeito, né, do marido devasso e irresponsável, e até sugeriu a possibilidade de seguir a Jesus nos ensinamentos da Boa Nova que Jesus projetava. Foi aconselhada a cumprir o seu destino até o fim. Seja uma boa esposa. Depois a gente vê. Morreu queimada na fogueira em Roma, com um dos filhos, Nilson de Souza Pereira, que levou aproximadamente 200 anos para entender o motivo daquela queimação. Quer dizer, para ele entender o projeto de Jesus Cristo, ele precisou aí uns 200 aninhos para ter uma ideia mais clara, não é? Nessa vida de Joana de Cusa, ela conheceu João Bonerges. Bonerges foi um apelido que Jesus Cristo deu a João, o evangelista, que se chamava, que significa Filhos do Trovão. E ele era expansivo, né? Era o mais amado dos discípulos, né? Foi que escreveu aos 90 anos o Apocalipse, né? Ditado por Jesus. Passaram-se os tempos e em 1194, Joana renasce na Itália, na Umbria, como Clara. Foi a única encarnação que ela não teve o nome de Joana. Era noiva de Giovanni Pietro de Bernardone. Ele, chamado por Jesus para restaurar os princípios básicos evangélicos da igreja, que já estava em processo de corrosão, fundou a Ordem dos Pobrezinhos de Assis,
e adotou o nome de Francisco. Ela entrou, ela foi ingressou também na vida religiosa, fundando a segunda ordem, que ficou mundialmente conhecida como as Clarissas, antes chamada de Senhoras Pobres, trabalhando incansavelmente no alívio do sofrimento humano e daquelas criaturas que necessitavam do apoio religioso do Mestre. No México, ela renasce como Joana de Asbande e Ramírez de Santillana, na pequena San Ángel Nepana, discípula de Francisco de Assis. Torna-se a grandiosa Sor Joana Inês de la Cruz. Começou a fazer versos aos 5 anos de idade. Aprendeu sozinha latim e português em 20 aulas. Impressionou o vice-rei do México e mais de 40 professores pela sua cultura e eloquência. Ingressou no convento das Carmelitas Descalças. Ficou conhecida como a monja da biblioteca. Era exímia escritora da língua espanhola. Desencarnou aos 44 anos e 66 anos depois, ela reencarna na Bahia de Todos os Santos. Na Bahia. Nascida em Salvador em 1761, filha de abastarda família, aos 21 anos, ingressou no convento franciscano da Lapa. Desencarnou transpassada por uma baioneta portuguesa em 1822, quando da independência do Brasil. Até hoje, ela acompanha o filho, Divaldo Pereira Franco, no seu trabalho de escrita mediúnica, bem como nas atividades mediúnicas que ele exerce lá. Francisco de Assis sempre está ali por perto. Ele chama o Divaldo de velho companheiro. Essa senhora edificou uma trajetória de conhecimento evangélico e prescreve incansavelmente a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, especialmente no seu campo, no seu aspecto psicológico. Uma outra senhora que foi um baluarte também da doutrina espírita foi a dona Ivone do Amaral Pereira. Quando ela era jovem, ela já escrevia textos prevendo o futuro. E na coletânea de vários desses textos, a Federação Espírita Brasileira publicou um livro chamado As Três Revelações. Está na página 121. Olha só o que ela fala. Meus amiguinhos, vocês, certamente dentro de mais algum tempo, poucos anos, serão convocados por Jesus Cristo para os serviços da sua doutrina e também para os serviços do Consolador por Ele mesmo enviado à Terra. Todos nós seremos chamados. Eu já fui, desde 69. Assim sendo, tarefas definidas deverão ser realizadas por todos vocês, e ao chegar essa hora, deverão estar todos preparados para assumir o compromisso. Porque quando o Mestre nos convoca, é que confia em nós, e por isso não devemos rejeitar o convite. Assim sendo, todos vocês, todos nós, deveremos ir nos habituando às lições de Jesus, ao seu modo de falar, aos conselhos que ele dá, a conhecê-lo melhor, a conviver, enfim, com ele através dos evangelhos e também com os seus apóstolos e evangelistas. Com eles aprenderemos o serviço a realizar.
Olha só. A Joana fala que os começos são muito auspiciosos, há entusiasmo, rutilantes, assinalados pelo emocionado como pela a emoção exacerbada. No entanto, preservar e manter a ação nos dias sombrios e de monotonia, né? Porque tem dia que chega, não sei se vou, se não vou, não sei se faço ou se não faço, sabe? Aqueles dias que não dá vontade de fazer nada, né? É nesses dias que nós temos que... Fui convocado, eu tenho uma responsabilidade com Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se Ele nos deu essa chance, é porque Ele sabe aonde nós podemos alcançar, não importa a tarefa que abraçarmos. Pode ser uma coisa simples, mas se nós fazemos com interesse, com carinho e com amor, é o começo de uma longa história iluminada que nos aguarda. Não é? Constitui um desafio que nem todos têm coragem moral de enfrentar com a necessária altivez. Não é? Você, convidado para fazer uma palestra, você vem lá de longe, você vê pessoas que saem de um estado, vai para o outro, com todo carinho, com toda boa vontade, para passar uma informação que pode ser útil para todos nós. Essa é a tarefa, esclarecer. Como consequência imediata, as pessoas transitam de uma para outra experiência, de um outro compromisso, abandonando todo sob a alegação de desentendimento. Fulana lá é muito exigente, não vou mais lá. Mas ela é muito chata, rapaz, pelo amor de Deus, nunca vi, nem parece que é espírita, né? Tem gente que fala isso, né? Olha só. Então, o Emmanuel, ele escreveu um livro através do Chico Xavier, conhecido como Justiça Divina. Na lição 75, ele fala sobre crenças. Ele declara: Allan Kardec, a crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposto. E ousamos acrescentar, diz o Emmanuel, que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o grau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro de uma criança ao peso de indagações filosóficas só porque nós não concordamos com aquilo que ela deseja. Não bate. Cada um tem que amadurecer nesse conhecimento para poder absorver com mais clareza os ensinamentos divinos que Jesus nos trouxe. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões preponderantes, medidas de intolerância e injúrias ideológicas podem ser hoje consideradas por enfermidade das instituições humanas. Quem fala isso é Emmanuel. Do lado de lá para cá. Aí o cara entra num processo de desequilíbrio, estaciona no umbral e reclama porque Deus o abandonou. Mas você, rapaz, que ficou nervoso, você que se afinou com esse desajuste emocional, você angariou energia negativa e você purificou seu perispírito? Não. Você modificou para melhor a sua maneira de ser? Não. A cada um será dado de acordo com aquilo que faz, com as obras que realiza. Então, essas situações
estão destinadas a desaparecer com a terapia silenciosa da evolução e do tempo. Embora constitui para todos nós, os espíritas cristãos, tanto encarnados quanto os desencarnados, constantes desafios a mais amplos serviços de sementeira de luz. Temos que ter paciência. Não nos deixar envolver pelo desequilíbrio da pessoa, porque o desequilíbrio dela pode nos fazer mal. Mas com Deus. Nossa, então você acha que é assim mesmo? Puxa vida, eu não tinha pensado dessa forma. Não permita que a energia ruim dela penetre em você. Essa é a nossa defesa. A oração é importante para que haja essa proteção. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos. Nós é que determinamos o nosso futuro, que a lei funciona para cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um conforme as próprias obras, e que Deus é infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Ah, mas eu sou da igreja. Você fez o bem? Não. Você praticou a caridade? Não. Você transformou o seu íntimo num celeiro de luz? Não. Então, que você espera ganhar das forças universais se você não sintonizou com elas? Ó. O espírito de Lúcio, através da psicografia do André Luiz Ruiz, escreveu um livro chamado Esculpindo o Próprio Destino. Na página 126, ele conta uma história muito interessante, em que isso parece-me que aconteceu em nosso lar, na colônia Nosso Lar, que o instrutor Alexandre estaria conversando com uma jovem que já tinha ido reencarnado no Rio de Janeiro várias vezes, e ela sempre queria meio termo, né? Mas eu vou conseguir, mas não quero sofrer muito, e sempre ela voltava pior do que tinha ido. Muita facilidade, sabe, Rio de Janeiro na década de 40, liberação, carnaval, festa, é o que não falta por lá, até hoje é assim, né? E ela, conversando com o instrutor, ele começou a explicá-la e ela percebeu que o perispírito dela estava cheio de bichos, aquilo horroroso, e ela desesperada, então, eu vou ser cancerígena? Leonor, o que são 40 anos diante da eternidade? Quer dizer, os hospitais de câncer está cheio de gente assim. Crianças já nascem cancerígenas. Por que será? Porque o perispírito do espírito adulto no passado angariou essas energias conflitantes e degradantes que fizeram com que modificassem o seu fluxo energético para pior. Os meus alunos lá, a escolinha lá no Santos Ferro, me perguntaram, mas aí, ela topou? Porque ele propôs a ela uma reencarnação, 30 anos você vai ficar com, mas você vai voltar limpinha, zerada, vai estar novinha em folha, e você pode prosseguir a sua vida mais saudável daqui para frente. Topou? Não? Não? Eu também fiquei na dúvida. Aí fui olhar o livro lá, né? Falei, peraí, mas poxa, o cara conversa com ela, o cara escreve, publica, e não acontece nada. Aí, quer dizer, não fica claro que ela topou. Mas quando o instrutor se afastou dela, ela começou a perceber que só o fato de ter conversado a respeito
visando uma perspectiva melhor, embora com um sofrimento temporário, ela percebeu que algumas células do seu perispírito se iluminaram. Ela topou, porque ela percebeu que era possível. Ora, resumindo, os melindres injustificáveis, ressentimentos e deserções, porque incapazes de perseverarem nos deveres que assumimos, passamos por vítimas indefesas, atacando e malfalando do que antes lhe constituía emulação e arrebatamento. Aí a reclamação, energia ruim no perispírito. Falar mal, energia ruim no perispírito. E acumulando isso 20, 30, 40, 50 anos, o nosso destino, umbral. Até você ser resgatado, ir para a colônia, alguém conversar, olha, poderia ter sido diferente. Ora, o Dr. João Cleófas, ele tem um livro que ele escreveu chamado Triunfo da Imortalidade, na lição 76, o Dia da Verdade. Para nós, quando vai ser o Dia da Verdade? O dia do nosso desencarne. Não se pode avaliar o benefício da terapia espiritual àquele que não se encontra assinalado pela aflição. Só quem sofre é que sabe o remédio que precisa. É difícil compreender-se na Terra o significado profundo da palavra libertadora, direcionada ao viandante da ignorância, que a desencarnação surpreendeu em lamentável estado de consciência. Eu tenho conversado com muitos, nas tarefas de ordem mediúnica, e realmente eles se sentem aliviados quando nós mostramos para eles que, olha, aquilo que você passou só está na sua memória. Você nem está mais naquele lugar lá. Não. Você está aqui conosco, no posto de socorro. Esse pessoal que te trouxe vai te levar para uma clínica que vai te tratar. Você não vai mais voltar para aquela área de sofrimento. A felicidade e a emoção que transparece é inenarrável. Porque ele não tinha nenhuma chance. Fazia anos que ele estava lá. 24, sabe aquela dor de dente que é 24 horas por dia e não passa nunca? O sofrimento espiritual, do remorso principalmente, das maldades que fez. É uma coisa... Sejamos felizes por sabermos que o crepúsculo do corpo representa o amanhecer da vida, principalmente que se nós já estamos chegando no final da reta em condições saudáveis. Significa que nós cuidamos bem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Leva adiante a tua tarefa, por mais singela que se apresente. Enquanto os outros se transferem de lugar por nada, vamos permanecer no nosso posto de trabalho, nossa família, nossa casa espírita, nossa igreja, seja lá onde for, fazendo bem, se dedicando ao próximo por amor, com amor. O homem de bem é perseverante, sempre disposto ao labor, não é? Joana de Ângeles, ela tem um livrinho chamado Estudos Espíritas. Na página 14, ela relata a história de um jovem sedento de afirmação espiritual. Ele procurou, naquela época, antes de Jesus nascer, um sacerdote hebreu chamado Shammai. Questionou o sacerdote: poderias me ensinar todas as escrituras durante o tempo em que eu posso quedar-me de pé
num só pé? Assim. O sacerdote respondeu para ele: impossível. Como é que eu vou te ensinar todos os livros no momento que você fica com o pé cruzado? Impossível. O jovem respondeu para o sacerdote: então nada me serve a tua doutrina. Para mim não serve para nada. Insatisfeito, ele foi procurar um outro cidadão, um outro filósofo chamado Hillel, famoso doutor, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas. E o Hillel disse a ele: toma posição. Ele, tá. Só falou uma palavra: ame. Só isso. E as Escrituras? E a Bíblia? O que está tudo lá? Fala, olha, basta o amor, concluiu o austero religioso. Todo o restante é para explicar isso. E é verdade. Quando nós temos amor no coração, nós renovamos a vida à nossa volta. Nós sempre influenciamos positivamente, de uma forma amorosa, as criaturas que nos rodeiam. Aí chega um netinho com problema, aí você vai lá, vem cá, vamos conversar, vamos. Aí sai feliz, saltitante. O seu amor fez essa transformação. Isso serve para sobrinho, para irmão, para mãe, para pai, para amigo, para conhecido. Você está doando aquilo que você tem de melhor pelo seu conhecimento. Ame. Essa é a lei e os profetas. Alguém falou isso. Lembram quem foi? Amai-vos uns aos outros. Não é? Enquanto isso não ocorre, nós estamos sujeitos à mesmice, a reclamar, a sofrer, viver no umbral, vai e volta, dentro do ciclo de sofrimento incansável, a perder de vista, pela não transformação da nossa energia íntima. Jesus também passou por poucas e boas. Amélia Rodrigues, no livro dela Pelos Caminhos de Jesus, relata os candidatos ao reino. Nossa, falta 3 minutos. As bases do reino já estavam lançadas. Jesus falava com grande emoção a todos da construção, da renovação do planeta Terra e da modificação do homem novo do amanhã. Tiago, o apóstolo, habitualmente reflexivo, se aproximou de Jesus com 3 amigos, apresentar para Jesus, e disse o seguinte: Senhor, ouvindo as suas instruções, eu passei para esses cidadãos o seu projeto, e eles se interessaram. Esse aqui é o Sadoc Ben Eleazar, famoso construtor, admirado e por todos buscado, graças à segurança e majestade que dá às suas obras. Esse outro aqui é o Melquiades Bar Josafá, homem dos mais estimados de nossa geração, rico e possuidor de largos tratos de terras e senhor de muitos trabalhadores, justo e bom. Sentiu-se atraído, graças às informações que lhe dei, a cooperar contigo com a tarefa que se delineia. Eles só pedem discrição, porque afinal de contas o Sinédrio sempre está de olho e os romanos têm muitos espiões. Mas tem esse outro aqui, que é o Benjamim, que vem da casa de Judá. Ele é especialista em estratégia militar. Nesses dias, consultado por patriotas insatisfeitos com os romanos, e também assulado por alguns sacerdotes mais ortodoxos, aconselhou a esperar. Não é este o momento para abater a águia devoradora que consome as carnes do nosso povo enfraquecido. Vocês podem imaginar a careta que Jesus fez, né? Não entendeu nada. Ele reclamou.
Eu não te entendo. Programas uma obra, um reino novo e uma revolução libertadora, todavia, quando te trago o que tem de melhor em Israel, você nem sequer uma palavra de consideração, entusiasmo ou de estímulo para com eles ou para comigo. Jesus olhou para o céu, nossa, as estrelas. Muito calmo, ele explicou para Tiago: eu venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Os do mundo são transitórios, por mais opulento que pareçam. Jesus também tinha problemas com alguns discípulos. Até ele entender o que estava se passando, teve que explicar mais coisas. Então, o universo está mergulhado no pensamento cósmico, do qual se originou e de que se nutre. Nós somos parte essencial, e se nós quisermos nos manter em harmonia, vamos deixar que as irradiações universais nos invadam, proporcionando tua mente para preservar o equilíbrio da organização que te sustenta no processo atual da tua evolução. Não te aflijas com os outros. Eles também vão passar pelo mesmo processo que nós vamos usufruir, mais cedo ou mais tarde. Importante é ter confiança e saber que Jesus nunca nos abandonará. A ideia ficou clara? Beijo no coração de todos. Obrigado.